Só observar nosso encontro. E a última aula eu postei para vocês, eu vou mostrar aqui já, um livro do Antônio Carlos Gil, que começa a fazer um pouco mais de utilização, necessidade, para quem quiser dar uma aprofundada, e também vou utilizá-lo como referência, além do nosso livro, mas com um pequeno detalhe, tá? Vou mostrar só com uma pequena aparição aí do livro, por conta, mais uma vez, da disciplina exigir aí, no segundo momento da prova, um conteúdo que eu não é que eu não saiba, eu não sei direcionar especificamente aí, com certeza, né, o que é importante aí para a prova, enfim, lógico que tudo é importante, mas fica um pouco aberto aí, né? Então eu estou me baseando pelas questões, né, que a princípio a gente percebe que são pontos importantes, né, que traz de certa forma um pouco de resumo ali, né, e vamos lá, enquanto eu estou falando aqui, eu estou vendo só o pessoal chegando, que eu quero mostrar, antes de começar, uma informação importante, que eu acabei fazendo um canal no YouTube aí. Eu já tinha um, né, mas eu fiz um específico para metodologia, que facilita para quem não assistiu, quiser rever aí e tal, alguns vídeos, e todos os demais que serão postados, né, eu coloquei no canal, e já vou mostrar para vocês onde que eu divulguei, onde está esse canal, né. Eu acho que eu vou esperar o pessoal chegar e eu comento sobre o canal, e aí eu vou tocando a aula, que eu acho que essa questão do canal ele é importante também para todos aí, né. Bom, antes de abrir aqui a tela para vocês, eu vou pegar aqui algumas atividades aqui, e a gente faz o mesmo procedimento da aula anterior, né? A gente pega o conteúdo, faz uma análise aí sobre, e vamos para, no caso hoje, são 11 perguntas, se eu não me engano, dá 3, 6, 11 perguntas, que é a unidade 3.4, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que nos prepara. Então, nós vimos aí na aula passada, né, a pesquisa bibliográfica documental, certo? Vamos dar só uma revisada aqui, ó. Pesquisa bibliográfica documental, página 151. Vamos ver se aqui é anterior. Aqui, ó. Vamos dar uma acompanhada aqui, que a gente viu. Nós não falamos, né, sobre esse tópico aqui, né? Não, falamos sim. Falamos sim. Fontes documentais, arquivos públicos, arquivos particulares. Uma determinada pesquisa responde o seguinte: quais os métodos utilizados na análise de projeto resultado gerado com medida no período de 2014? Só ver uma atividade aqui, que hoje a gente vai... Eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade. Deixa eu ver se está pronto aqui o arquivo. Eu não quis mandar antes, né, por conta até de facilitar aí, né, então acho que é legal. Eu posto hoje mesmo.
E aí fica na verdade, eu não sei, vamos ver, mas eu vou ter que ver uma data mais próxima. Mas deixa eu ver o trabalho aqui. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui o arquivinho, desenho de pesquisa, aqui, ó. Então eu vou mandar, hoje nós vamos elaborar essa atividade. Eu vou mandar o meu, que eu fiz como exemplo, né? Mas o padrão do formulário já está pronto, né? Já estaria pronto. Então, com base no que nós vamos ver hoje, para quem não tiver uma ideia, né? Não tiver alguma luz aí, porque não é tão simples assim, né? Você pensar em elaborar Opa, peraí, sumiu aqui. Elaborar um desenho de uma pesquisa, se ao menos, teoricamente, ter como base um planejamento, ter uma ideia, né, do que você vai pesquisar. Mas a gente vai ter que botar aí um pouco a cabeça para funcionar. E tem um ponto legal que o próprio livro sugere, né? Tem algumas ideias aqui como essa de uma ONG, né? Por isso que eu gosto, às vezes, de sempre acompanhar pelo livro, que ele dá aí uma sugestão de uma problemática para analisar. Então, caso esteja aí sem alguma ideia, sem alguma situação que possa ajudar a desenhar uma pesquisa, que vai ser a proposta do nosso trabalho, dessa atividade individual, né? Então, a gente hoje consegue debater. Eu vou ser sincero, eu não estou recordando de ter comentado sobre essa sessão aqui, 3.3. Vamos dar mais uma olhada aqui no ABA aqui. Deixa eu só ver aqui, eu já mato esse daqui. Eu lembro que eu postei o livro do Antônio Carlos Gil para vocês na sessão 3.3. E, teoricamente, pelo número de encontro, né, encontro 11, seria essa sessão aqui, ó. E hoje, encontro 12, é a nossa sessão 3.4. E por algum motivo aí eu postei do dia da aula, né, para vocês, o livro do Antônio Carlos Gil, que eu vou abri-lo, o mesmo material aqui, só para... Nesse caso, ele traz métodos de pesquisas, né? Vou salvar aqui mesmo. Tudo bem, vai. É só para eu poder abrir e não ficar procurando aqui. Vou deixar aqui o conteúdo do livro para a gente dar uma observada, né? Eu falei por cima que ele sobre o livro e tudo mais, né? O sumário do livro aqui, ó. Alguns métodos científico, experimental, e hoje nós temos a pesquisa bibliográfica e documental que foi utilizada aí. Depois você só me dá uma orientação, porque assim, algumas pessoas, eu troquei de fone, estavam falando que estava cortando, né? Mas só me fala, não tá cortando, tá ok. Depois só me, me avisa. Ó, tem um capítulo bem legal do livro que traz aí a formulação do problema. Então, ele vai corroborar de alguma forma para que você entenda como fazer o desenho da pesquisa. Antecipando o desenho da pesquisa, formulando uma problemática, né? Então, acho que é legal a gente, de repente, dar uma navegada aí no livro do Antônio. Sumiu já o livro, cadê? Aqui. Ou do Gil.
para que, a partir desse documento de hoje, que vocês vão começar a desenvolver, são etapas de algumas atividades que valendo ponto. Tá? Então, de alguma forma, você vai iniciar esse projeto, esse projeto de pesquisa, por meio do desenho, e também já começa a fazer uma tratativa, né? Observando, cadê? Aqui, ó. Referente aos tópicos. É melhor eu colocar aqui, ó. Peraí, depois eu volto aqui. Aqui no sumário, ó. Já que a gente tem aí a elaboração do projeto de pesquisa como tópico de hoje, né? Vou revisar aqui a 3, né? E a gente entra nessa questão de elaboração do projeto, mas como elaborar? Então, aí eu vou orientar no sentido, a partir de uma atividade. Então, essa questão prática, ela fica mais a complementar, né, do que nós estamos vendo na teoria. E para as próximas semanas, nós temos aí a questão de padronização, né, que é o formato, a questão de apresentação, né, de layout, assim, de visualização, e aí é mais formatação. Então, até então, a gente vai elaborando os documentos, né, acompanhando, vendo aqui os exemplos nas aulas e tudo mais, e vocês vão criando essa formatação. Mas vamos lá para fazer na página 139, desculpa, 139. Fazer um review aqui que acho que é importante, essa questão da pesquisa bibliográfica e documental. Ou seja, né, a partir de um determinado momento, né, os estudos bibliográficos aí começam a... Deixa eu só clicar aqui. Acaba sendo a fonte, né, de material para que a gente possa agregar aí de acordo com o seu projeto. Tá? Então, essa pesquisa bibliográfica aqui traz uma experiência aí com, como eu falei, um estudo de caso, né? Caso você precise de um apoio nesse sentido, eu não sei o que eu vou fazer. Então, o próprio livro traz aqui, como estudo científico, alguns exemplos, tá? Então, o que ele vai começar a sugestionar aqui como pesquisa? Então, para que a pesquisa bibliográfica cumpra a finalidade, qual finalidade, né? Que a gente vê aqui, ó. São meios para responder aí a pesquisa, né, que você vai usar para também explorar aí a problemática que você elaborou. Isso é uma coisa. Então, olha que o Marconi, né, e o Lacato traz como pesquisa bibliográfica não é uma mera repetição do que já foi dito ou escrito. Então, preste atenção que também, já tem um trabalho pronto ali, parecido, eu vou só... A ideia não é essa, né? A ideia é que traça, né, entre o que já foi feito e o que você está propondo, né, um tema novo com outro tipo de um novo enfoque, né, outro tipo de abordagem que vai favorecer algumas conclusões inovadoras. Então a pesquisa ela cumpre essa finalidade porque você não pode restringir a um único autor. Então esse é um ponto. E também transformar o seu trabalho numa soma de citações, que aí perde todo sentido. Aí o autor Lima elucida que o pesquisador deve explorar o material bibliográfico que foi reunido, saber articular as ideias, de formar ou de manter os elementos para que você possa concretizar não só o seu estudo, mas atingir o nível analítico da questão. Ainda assim, o Lima e o Mioto trazem que esse tipo de pesquisa ela é muito utilizada em estudos exploratórios, né, descritos, porque você vai utilizar dados dispersos, né, de alguns autores em diversas publicações, favorecendo a definição do quadro conceitual.
Então, um aspecto que merece destaque é que muitas vezes o pesquisador crê não haver necessidade de tanto rigor metodológico ao realizar uma pesquisa bibliográfica. Contudo, ela deve seguir os mesmos procedimentos, a pesquisa, de que qualquer outro tipo de pesquisa, uma vez que o objetivo é racionalizar o processo, com vistas a ter clareza sobre os objetivos do estudo, do problema que se pretende responder. Agora aqui ele traz um processo, né, que seria uma etapa de pesquisa bibliográfica. Então, qual é a etapa? Elaboração do projeto de pesquisa. Consiste na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar respostas às questões que você está formulando. E aí você vai para a parte investigatória, que compromete a coleta de documentos. Aí sim vem a pesquisa bibliográfica, a coleta de documentos, envolvendo dois momentos distintos, que é o levantamento da bibliografia e das informações contidas nessa bibliografia, que é muito parecido, que na verdade é o fichamento ou, né, você pode coletar resenhas, por exemplo, mas o fichamento é uma proposta bem prática para isso. É o estudo dos dados, das informações que você encontrou no material. Então, deve-se salientar que os resultados dependem da quantidade e da qualidade dos dados. Ok. Aí vem a análise, que é a questão de você analisar a documentação no exame do conteúdo dessas afirmações. Então, essa fase não está mais ligada à exploração do material. Ela é construída sobre a capacidade crítica que você vai ter para explicar ou justificar os dados que você coletou. E a síntese, que é o produto final do processo de investigação. Então, você faz a análise, reflexão em cima desses documentos, traz a compreensão, visualizando uma solução e síntese, ou seja, é um momento de conexão com o material de estudo, para leitura, anotações, indagações, explorações, cuja finalidade consiste na reflexão e na proposição das soluções. Então, as fontes bibliográficas, elas têm uma possibilidade, proporciona aí para que você possa pesquisar utilizando procedimentos de diferentes formas, né? Você pode priorizar títulos originais, com traduções, enfim, isso aqui é muito específico, não vou entrar um pouco nesse mérito aqui, mas de qualquer forma o que importa é isso daqui, ó. Elas têm uma variação, a fonte, como eu falei, artigos, livros, e por aí vai, publicações na internet, desde que não seja a Wikipédia, na maioria dos casos, não é fonte de referência, né, para pesquisa acadêmica, é o que se diz, né, muitas das vezes, assim, para TCC, essas coisas, então já vão esquecendo um pouco aí essa questão do Wikipédia, tá? Então já faça um X aí no Wikipédia para esse tipo de pesquisa. Não que não é válido, a pesquisa ela é válida, mas só fiquem atentos sobre essa validação, tá? Geralmente não é válido. Tem outras fontes parecidas, né, que são mais... que a gente vai dar uma fuçada depois aqui, eu mostro aqui para vocês. Olha só, ele trata aqui, ó, desse tipo de fonte, priorizar os títulos originais, ou seja, por conta do detrimento, né, de traduções, ou seja, às vezes a tradução não condiz, mas, como eu estou falando, isso é um modo geral, tá? Mas vamos continuar aqui. Priorizar autores clássicos, você escolhe o autor que você quiser, né? Quando você vai fazer um TCC, por exemplo, você tem um orientador, né? Ele serve justamente para isso. Então, ele pode sinalizar para você, ó, esse autor, dá uma pesquisada no currículo dele, que vou mostrar também, acho que você já mostrei, como você encontra informações sobre algumas pessoas, né? Mas, por conta de, às vezes, sem você perceber,
Infelizmente, aí eu vou colocar um parênteses aqui, às vezes você quer citar um autor, mas ele pode representar ou representou, por exemplo, sei lá, eu vou colocar de uma forma, mas eu não queria taxar, mas ele representou um partido político, um exemplo. Aí você vai citar esse autor no teu TCC. Para você, tudo bem, eu também entendo que está tudo bem. Eu entendo que é o autor, independente da questão política, ele como autor daquele... Mas, para alguns acadêmicos, né, para algumas bancas aí, mas para mestrado, doutorado, assim, que pesa um pouco isso, porque parece que aí você está indo para o mesmo caminho, né, essa é a intenção que dá. Então, por isso que escolher autor, você pode escolher quem você quiser. Independente do que eu falei de questão política ou religião, mas a academia sempre vai levar em conta o contexto ali, no sentido, o contexto não, o detalhe do texto, tá? Então, não vai, mas é sempre bom o orientador conseguir trazer essa informação de uma maneira sutil, né, para você, enfim. Então, por conta das próprias leituras que já foram elaboradas. Então, o autor clássico, né, sempre vai ter aí, vocês vão perceber em algumas pesquisas, para quem já faz aí algum tipo de trabalho com pesquisa, acaba vendo que os autores clássicos, eles são referências, né? Então, assim como eu estou mostrando o Antônio Carlos Gil. E eu não conheço, eu não sei que partido, que, enfim, é isso que eu estou tentando dizer. Eu não vou por essa linha. Eu prefiro observar, mesmo porque ele não tem como ele comentar de outro assunto, a não ser da metodologia. E também ler obras aí mais gerais, né, antes de chegar às mais específicas. Mas aí é muito... Evitar os ensaios, né? Materiais de natureza jornalística devem servir para ilustrar o raciocínio, jamais fundamentar conclusões. Olha, não desprezar artigos publicados em periódicos técnicos científicos, indexados ou em anais de reuniões acadêmicas. Priorizar os autores renomados e o não conhecimento buscar o seu currículo e produções desses autores, buscando inícios de maturidade técnica e científica, estudar criteriosamente o texto visando denominar terminologia, enfim, uma orientação. Bom, para registro do material consultado, recorra a fichas. Então, por isso que nós fizemos lá o fichamento, né? Foi uma atividade prática, inclusive, para que você possa sempre, eventualmente, consultar e extrair daquele fichamento ali algumas coisas do autor, enfim. O pesquisador recolhe como tipologia. Então, olha só, a pesquisa bibliográfica, ela é um tipo, né, de pesquisa, mas você pode também trazer outros tipos de pesquisa. Em qualquer uma das opções haverá seleção de material em conformidade com os objetivos do estudo. Ok. Então, nas fontes pesquisadas, você vai encontrar explicações de que a pesquisa bibliográfica trabalha com fontes secundárias, documental, fontes primárias. É primária uma vez que os materiais são obtidos de forma direta e feitos pelo próprio autor. Também são considerados como primários aqueles materiais escritos que não, ou que são alinhados e analisados de forma direta. Já as fontes secundárias são produzidas por outros, sendo acessadas pelos pesquisadores, mas cujo tratamento inicial não foi feito por ele. Então, a pesquisa documental é conhecida também como pesquisa de fontes primárias. Então, percebam que, se você pegar um artigo, alguém vai citar, e aí você não pode citar o que o cara citou da citação do outro. Você até pode, mas a ideia é que você tenha a forma direta, né? E com fontes primárias. É isso que ele está sugestionando, tá? Então, pesquisa documental não é pegar alguém que, sei lá, fez uma resenha de um livro, aí você vai citar aquela resenha, porque foi a tua fonte, mas você tem que citar o livro. Então, resumindo, se eu for fazer um trabalho e eu não pesquisar, não ler o livro, ou o capítulo do livro, então não deixa de ser uma pesquisa, né, documental.
Então, eu não posso fazer uma releitura, né? Enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, é o que ele trata aqui. Mas, ainda assim, dá para você tratar sobre isso. Por quê? Se você pega, sei lá, uma falácia de um autor que você viu que ele é um autor renomado em engenharia, ou que seja em direito, e aí combina com o que você está ali pesquisando, ele fala, ele escreve alguma coisa sobre, e você vai usar. Mas você não leu o livro dele. Então, é isso que está querendo dizer aqui. Então, você tem que tentar pegar de uma forma direta, não frases jogadas ou trechos jogados, né? Por mais que tenha a ver com o teu assunto. Porque senão vai tornar, perde-se aí o contexto da pesquisa biográfica. Então, a pesquisa biográfica, você tem que fazer a leitura. E eu não sei, eu dei uma dica de leitura, né, para vocês em algumas aulas passadas. Pô, eu não gosto de ler e tal. Não é que não gosta, mas às vezes a gente não sabe que a gente tem métodos para fazer leitura, maneiras de a gente fazer uma leitura. Se eu não me engano, eu falei sobre isso na aula presencial, ainda que nós estávamos ainda com a aula presencial, uma maneira de você encontrar, de que você fala, pô, eu vou fazer essa leitura. Observando o início do parágrafo e o final do parágrafo, você pode mais ou menos entender esse contexto. Não é que se te interessa ou não, é se é importante, né? Qual o nível de importância. Esse parágrafo aqui não vai complementar na minha pesquisa, eu vou para o próximo parágrafo, a característica. Então, você vai tendo um método de leitura, né? E não aquela leitura, se são 222 páginas, a gente já recua, né? Já fala, putz, vou demorar um mês para ler isso. Depende do teu método de leitura, né? Então, o método em todos os aspectos, até aqui, eu vou ler em PDF, eu tenho como ou recortar ou fazer uma marcação, né, nesse texto, para que quando eu precisar voltar, ou enfim, então são métodos nesse sentido também. E a característica principal dessa pesquisa é que a fonte de coleta ela está restrita a documentos, né? Lógico, que podem ser escritos ou não, e que, inclusive, podem ser recolhidos no momento que o fenômeno acontece, por exemplo, um registro, perdão, fotográfico, ou até mesmo um filme, né? Já vi um trabalho acadêmico sendo realizado de uma forma de filme, quebrando muito paradigma de muitos estudiosos, né? Então, a pessoa fez a história filmando. Né? Então, eu acho que no filme são entrevistas, na verdade, e depois ele faz a transcrição das falas do que ele gravou, apresentando quais foram as falas mais comuns e tudo mais, justificando o seu trabalho. Então, uma maneira diferente, né? Mas não deixou de ter uma pesquisa documental, mesmo assim. Então, ela é fundamental quando você quer recuperar histórias, né, ou dimensões históricas da realidade. Então, muitos registros são verdadeiras relíquias que se referem ao resgate histórico e reconstrução da forma de organização da sociedade, por exemplo. Lógico que, como eu disse aqui, ela não se limita só à questão documentos, né, de pesquisa biográfica. Mas ele trata aqui, ó, que a compreensão da condição de uma empresa no mercado atual por meio de análise de sua documentação contábil ou análise de relatórios anuais de desempenho. Então, você também pode criar um histórico de outra maneira, né? Por exemplo, para quem é da área da educação, aqui para você não vai servir, mas, por exemplo, na área de direito, eu vou chutar aqui, tá? Vocês me corrigem, por favor. Mas, sei lá, quero saber nos últimos 10 anos, sei lá, eu quero saber se existe alguma pesquisa, acho que vocês devem saber melhor que eu, referente aos 10 crimes mais comuns
e quais foram as suas, como é que se diz, decisões judiciais, né, elaboradas. Então, você vai observar que, de repente, essa fonte de documento pode estar disponível em algum órgão público. Não é um livro de um autor, não é. Isso é uma fonte documental, uma das fontes que vai propiciar o desenvolvimento da tua pesquisa. Então, a questão não é só pensar em livros de autores, não é só isso, tá? Aqui ele trouxe aqui um exemplo de uma empresa que vai fazer lá, sei lá, uma análise da documentação contábil, né, de relatórios anuais de desempenho. Então, ela pode criar um histórico, fazer uma pesquisa sobre isso. Então, é isso também. E também os documentos como fontes de pesquisa são fontes ricas e estáveis, né, podendo ser consultadas várias vezes, o que serve para complementar informações obtidas por meio de outras técnicas. E ainda assim, a gente pode organizar as fontes documentais como arquivos públicos, acabei de falar, ó, tribunais, cadastro de funcionários, né, quero saber uma informação sobre a empresa, leis, olha aí, pessoal de direito, estatutos, ofícios, relatórios anuários, atas, memorando, projeto de lei, registro de nascimento. Depende da tua problemática, mas isso é com fotos, documentários. Agora, eu diria também que vídeo, né? Eu vou fazer um levantamento dos vídeos ou da quantidade, sei lá, de informações disponíveis referente à nutrição no, como é que é o nome, né? Instagram, por exemplo. Sei lá, colocar registros oficiais, sei lá. Arquivos particulares, aí são correspondências, não são públicos. Diários, autobiografias, que é o que eu trabalho bastante. Autobiografia e narrativa. Vestuários, utensílios, fotos, pinturas, filmes, plantas, mapas, dentre outros. Filmes, como eu acabei de citar, de uma pessoa que eu participei acompanhando o projeto de pesquisa por meio de arquivos particulares. Fontes estatísticas, que aí são dados organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, o IBOP, a Embrapa, né? E secretarias estaduais e municipais, dentre outros. Então, você tem fontes estatísticas. Então, você quer saber, como eu volto a falar da lei lá, né? Da lei não, do tipo de crime, não sei o que lá. Se já existe uma fonte estatística, você vai descobrir. E aí você incorpora isso e prova, olha só, o que eu estou falando foi uma fonte de dados estatísticas analisada pelo IBOP ou pelo IBGE, e você traz essa fonte também, complementa, mostrando aí o gráfico. Também, aí como documentos, são considerados registros como gravuras, fotos, desenhos, filmes, mapas, plantas, croquis, né, dentre outros, não se devendo restringir apenas às fontes escritas. Tá? Então, isso que é legal, que a gente tem aí como referência, né, esse tipo de documento, né? Aqui eu vou ver se consigo abrir esse cara aqui, ó. Acho que não está, vamos ver aqui, disponível, mas eu vou tentar abrir. Eu gosto de pegar esses arquivos que o Ava traz. Vamos ver aqui, é uma pesquisa na Cielo, uma produção aqui, vamos ver se está... Olha, bonitinho, abriu. Metodologia de pesquisa bibliográfica com utilização do método multicritério de apoio à decisão. Vamos ver aqui, ó. Este trabalho apresenta... Cadê aqui, ó? E exemplifica a aplicação da metodologia que apoia a seleção e a priorização de um conjunto de dados biográficos que represente o estado da arte do assunto pesquisado. O processo envolve a formação de uma base de dados preliminar, bruta, seguida da aplicação de uma série de etapas de filtro. Eu já falei isso para vocês, que não existia essa tecnologia, a gente fazia no chão, uma folha de papel, fichamento, né? Era uma etapa nesse sentido.
e a formação de bases de dados convergentes com o que você está pesquisando. E termina com a priorização desses dados que foram escolhidos por meio de um método de apoio à decisão. O método adotado para exemplificar a aplicação da metodologia foi a composição probabilística de preferência. A metodologia foi aplicada com sucesso à seleção de artigos em diferentes contextos. Então, bibliometria, composição probabilística de preferência. É o MAD e o CPP que, deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Definição da estratégia. Vou ver rapidinho aqui. Acho que aqui o mapa conceitual é muito legal também para quem não conhece, quiser se aprofundar um pouco. Não é aqui, não é bem um mapa conceitual, mas trata aí, por exemplo, o objetivo da pesquisa, identificar trabalhos sobre gestão, ferramentas de apoio. Aí a lista, visão geral, foco no valor da TI. Ou, né, você vai colocando onde você pode delimitar um pouco da pesquisa, mas não é isso que eu queria mostrar, não. Aqui, ó, estrutura de busca com palavra-chave. Então, tem alguns softwares que fazem isso hoje, mas com base no que foi determinado, ó, governança, administração, maturidade, foi feito aqui, ó. Começou aqui objetivo e tal, e aí você tem algumas palavras, aí começa a se fazer uma pesquisa, tanto em português quanto em inglês, nesse caso. E identificar, e aí você tem as fontes para poder, eu tenho o Sirius, o Cielo, enfim. E aí começa-se a montar esse critério. Deixa eu só ver se tem mais uma coisa aqui importante aqui. Começa a aparecer, mas aqui acho que não vai estar muito... Tá muito amplo aqui. Eu queria ver se tinha... Tá acabando já aqui. Só queria ver se tem alguma coisa interessante. Ó. Não, aqui não. Não, aqui não vai ter. Mas beleza. Aqui é só um exemplo, então, do livro referente ao método multicritério que pode ser utilizado. Então, ele traz a aplicação da metodologia para priorizar e selecionar dados bibliográficos. A análise documental tem uma grande liberdade de interpretação pelo pesquisador. Então, você tem que ter uma autocrítica constante para que se mantenha dentro de limites. Outro aspecto importante é que se relaciona ao tratado na sessão anterior, que, mesmo sendo uma abordagem qualitativa, a análise documental tem que assegurar que a amostra selecionada seja representativa, para não ferir os princípios científicos de validade. E aí, como eu falei, um exemplo, para quem está meio falando, ó, eu tenho aqui, ó, exemplificando, uma empresa aí que vai, uma pesquisa que vai atender a uma seguinte problemática. Quais os métodos utilizados em uma ONG para análise de projetos e dos resultados que tem gerado junto à comunidade atendida no período compreendido de 2012 e 2014. Então, esse estudo pode utilizar a pesquisa bibliográfica documental? De que forma? Então, a pesquisa bibliográfica, com certeza, vai caber nesse tipo de projeto. Então, ela se refere a procedimentos para que você junte e faça análise de alguns projetos. Então, fica claro que a pesquisa, ela indica de maneira implícita os meios para obter os dados necessários para você poder analisar as respostas, né? Não sempre você vai achar de uma maneira como foi criada uma hipótese, por exemplo. Então, o pesquisador pode servir somente de entrevistas, observações na empresa e por aí vai. E é isso. Bom, indo para o nosso próximo assunto, que acho que é o mais interessante aqui, para dar uma introdução para o nosso trabalho. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui já, 28. Para o nosso trabalho. Então, antes de ir para o nosso próximo assunto,
olha só, eu criei o canal, né, no YouTube para facilitar aí para vocês, quem quiser rever ou assistir às aulas nossas aí. Então, na unidade 1 do AVA, na pré-aula, eu coloquei aqui, ó, link para o canal do YouTube. Quem quiser pôr no grupo, acho que é interessante conseguir colocar no grupo que está na unidade 1, sessão 1 pré-aula, link para o canal do YouTube. Vocês não precisam mais para assistir ou rever a aula que a gente está gravando, usar aquele outro método que estava sendo utilizado. Nem todos aí estão conseguindo, né? Então, olha só, então você clicando aqui no link para o YouTube, vou clicar, ele vai diretamente para o YouTube. Você pode se inscrever ou não, mas tá aí, ó, os nossos vídeos. Eu inseri no começo do nome do arquivo a data, então 2 de abril, parte 2, né? Porque eu fiz 2 vídeos, tá? Então 9 de abril, 16 e 23. Agora, por que? Ah, não, tem mais um aqui, ó. E dia 30, tá? Então, tem todos os vídeos no YouTube, público aí para vocês. Tem uma pessoa inscrita aqui que eu não sei quem é, depois eu posso ver. Acho que aparece aqui, né? Eu não sei quem é. Tá público, mas já tem gente de outros países escrevendo alguma coisa aí, mas enfim, faz parte. Tá, então, isso que eu gostaria muito de deixar claro aí para vocês. Na unidade 1, sessão 1, já tem o link lá para vocês ficarem mais fácil para acessar. Bom, vamos lá. Projeto de pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa. Ainda assim, ele traz aqui no começo um diálogo sobre uma pessoa que está desenvolvendo um projeto. Então, quem, volta a falar, está precisando ter uma boa orientação desde o comecinho lá da sessão. Então, não é o nosso caso aqui, mas vamos lá. Então, o projeto de pesquisa, ele é uma problemática, né? Logicamente que você não sabe a resposta, tem algumas hipóteses, e aí a ideia é que você comece a estabelecer essa problemática para a pesquisa. Então, lógico que você vai atender a condições científicas, no nosso caso específico, por se tratar de um TCC e por aí vai. E então você vai ter que respeitar determinados parâmetros, né? No caso, um deles é o formato, que a gente vai ver na próxima unidade, não é aqui, né? No nosso caso também o formato aí é a BNT, estabelecendo uma estrutura, enfim, não é tão complicado, mas tudo bem. O mais complicado, eu diria, quando você faz uma escrita, é a revisão gramatical, né? A revisão do texto, de coisas que a gente faz mesmo sem perceber, escreve, né? Parte mais complicada. Bom, vamos lá. Para isso, olha só, isso aqui é importante, hein? Importantíssimo. Eu não sei de que forma, depois eu vou tentar dar uma olhada como que isso pode ser gerado, algumas perguntas, né, de prova, mas vamos lá. Detalhadamente, a composição do projeto, ele traz elementos pré-textuais, olha só. Isso é importantíssimo. Pré-textuais, ou seja, capa. Então, o elemento opcional apresenta as informações transcritas na seguinte ordem: nome da entidade para a qual deve ser submetido, no caso, a Anhanguera, por exemplo, nome dos autores que está criando o projeto, o título, um subtítulo, o local, que é a cidade, e o ano que vai ser feita a entrega, né? Eles falam depósito, dependendo do... Folha de rosto. Então, é obrigatório. Aqui a capa ele colocou opcional, tá? Mas vamos com calma, vamos devagar. Nome dos autores, título, subtítulo, local, ano, né? E também os dados curriculares
do autor, em folha distinta. Lista de ilustrações. Então, é opcional, lógico, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Então, ela faz parte depois da folha de rosto. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, que é pré-texto. Então, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. A gente vai ver alguns exemplos. Quando necessário, a elaboração de uma lista, né, para esse tipo de fluxograma, fotografia, gráfico, quer seja o tipo de ilustração que vai ter. Tabela, mesma coisa, vem na sequência. Abreviaturas e siglas, caso você é opcional, dá um trabalhinho bom, mas é uma relação alfabética das abreviaturas e siglas que você utilizou no seu texto. Espero que... Bom. Lista de símbolos, que são também opcionais, colocar aí no texto de acordo com que você foi colocando no seu texto. O sumário, por fim, que é um elemento obrigatório e tem aí um padrão, a BNT, sumário. Creio que a gente consiga fazer ele numa prática, vamos ver. Agora vem os elementos que é aí referente ao texto, né? Então, olha só. Uma parte introdutória, na qual deve ser exposto o tema do projeto e o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como os objetivos a serem atingidos, a justificativa, o referencial teórico que embasa o seu trabalho, que foi a pesquisa documental, no caso, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos. Qual tipo de metodologia que você usou e quais recursos, isso é importante. O cronograma depende muito. Eu acho que poderia ser opcional escrito aqui, não tem essa questão de opcional, né? Mas o cronograma não é muito mais habitual a gente ver, mas pode ser que, dependendo da instituição, enfim, do local, você seja questionado sobre isso. Que é complexo isso daqui, né? Mas... E aí, pós-textuais, ou pós a sua escrita e tudo mais, vem a referência, vem o glossário, que é um elemento opcional, o apêndice também é opcional, anexo. O anexo, no meu caso, eu nunca vi como opcional. Assim, não é que eu nunca vi, eu sempre vi como... Sempre você vai enxergar ali, mas ele é opcional, então depende do orientador, do que está acostumado, vai ter um pouquinho dessa questão. No caso, e o índice, né? Que também é um da forma BNT. Agora, eu chamo atenção para as referências, né? Que são todos os... como é que eu vou dizer? São tudo que você utilizou no seu texto, né? Você pode ter pego um livro que te ajudou na concepção de uma ideia, mas você não citou, mas você não precisa pôr esse livro, né? Mas sim os que você está ali, os livros, desculpa, os documentos que você utilizou, sim. E ainda assim, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Sei lá. Não tem aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir outro aqui rapidinho. A gente abriu um aqui, né? Tá aqui? Não, não tá. Vou pegar o do Gil mesmo, deve ter referências aqui, deixa eu ver. Não sei se tem, né? Tem. Ó, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Tem duas maneiras de colocar as referências aí. Vocês estão percebendo que aqui, vou pegar um que tem um autor só. Aqui, ó. Tem um autor só. Vem primeiro o sobrenome, né? A gente está habituado com isso. Pois bem, em alguns lugares começou-se a mudar um pouco esse conceito.
Então, eu não sei, vou ser sincero, eu não sei como orientá-los aí, se mantém o padrão, que já eu diria, habitual, né? Porque a gente não tem muita falácia ou escrita sobre esse assunto, mas algumas instituições estão começando a inverter. Então, você coloca o nome normal da pessoa. Então, no caso aqui seria... Eu não conheço nenhum aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Rodrigues Brandão. Então, o primeiro nome seria Carlos Rodrigues Brandão. Colocaria normal o nome da pessoa, sem observar somente aqui o sobrenome, né? Enfim, tem alguns motivos para isso. Porém, o método mais habitual é o sobrenome. Então, a referência eu gostaria só de citar aí rapidinho, que pode ser que se alguém fale para você, não, põe o nome assim, porque estão começando a mudar. Isso daí. Bom, então, o primeiro destaque sobre isso é a estrutura formal, que, né, no caso, os elementos opcionais aqui que ele citou, enfim. Então, esse projeto que você começa a desenvolver aí, ele traz ainda, assim, algumas orientações bem interessantes aqui, ó. Regra de apresentação do documento. Formato. Aqui ele já traz umas regras, né? Bem interessante. Enfim, formato A4, fonte tamanho 12, geralmente pode ser Times New ou Arial. Os parágrafos, à esquerda um recuo de 4 centímetros. Isso aqui são detalhes, olha as margens, né, que a gente vai ver na prática. Aí eu vou pegar ou põe um vídeo para vocês, enfim, a gente vai ver um pouco mais na prática, porque não vou tomar esse tempo, né, se não der, para a gente ficar uma aula inteira, todo mundo no Word aí e tal, não, eu acho que é legal, de repente, um vídeo é mais interessante e não é difícil, é bem tranquilo. Notas no rodapé, sessões, títulos sem indicativo numérico, numeração progressiva, paginação, citação. É uma questão de regras, né, de apresentação, observando alguns formatos, inclusive as citações aqui são importantes, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, vamos ver aqui, só para a gente finalizar aqui. Também pode discriminar, cada elemento separadamente, de maneira a deixar mais claro o que pretende com a pesquisa. Por exemplo, poderá apresentar um item denominado introdução, um item denominado justificativa, um item denominado referencial teórico e por aí vai. Então, facilita a organização do trabalho. A metodologia, como faz parte do projeto de pesquisa, né, que é um item ali, então ele traz aqui que um projeto com uma relação direta com o problema de pesquisa, então você vai... lembra que eu falei para vocês que é muito raro o pesquisador explicar como ele fez a pesquisa, qual a técnica que ele usou para coletar. Então, olha só que legal. Quanto mais explicado, melhor. Não somente para quem lê o projeto, mas também, principalmente, porque será uma forma de o pesquisador pensar o que fará, né? Como e quando. Por exemplo, se for realizar um estudo de caso, você tem que explicar no projeto onde esse estudo será realizado. Tudo bem. Na escola municipal XYZ. O motivo? Evasão escolar do ensino médio, do período noturno, do ano de 2000. Então, você vai trazendo essa explicação, devendo sempre fundamentar a partir das leituras. Então, caso venha realizar um estudo empírico,
Aí você define os instrumentos para coleta de dados. Instrumentos de coleta de dados, os meios pelos quais o pesquisador obterá as informações. Então, é você escrever isso. Você vai hoje não, né? Mas eu vou passar para vocês hoje uma atividade que vocês não vão precisar fazer isso, não vai tomar muito tempo. Mas pense assim, pô, o que eu estou fazendo, essa forma como eu estou fazendo, eu não estou escrevendo isso, eu não vou documentar isso, não vai fazer parte do meu trabalho, né? Mas é isso que ele está citando aqui. Se você fizer, não agora, mas para o teu TCC, para o trabalho realmente acadêmico, isso é uma riqueza muito interessante. Lucas Esteves. Os instrumentos mais comuns em pesquisas sociais são os documentos, os questionários, entrevistas e a observação. Então, a maneira como você vai, né, o que você está utilizando como instrumento. Então, sobre os documentos, o questionário é um instrumento tradicional para um tipo de pesquisa de levantamento, né, que aí o nome é survey, que não podendo ser considerado apenas como uma lista de perguntas. O questionário traz uma técnica de investigação que traz um número mais ou menos elevado de questões. Então, para quem for utilizar questionário na sua pesquisa, também é interessante observar. Tem no livro também do Gil sobre isso. Que mais? Em geral, a questão de validação é de suma importância. Por tratarmos de conhecimento científico... Só ver aqui. Não. O questionário, ainda assim, ele tem a forma aberta e fechada, né? Então, você também pode misturar. São perguntas abertas que você vai ter um conteúdo de resposta de maneira que você desejar. As perguntas fechadas aí são alternativas para a resposta. Então, as perguntas abertas e fechadas podem ser utilizadas em um mesmo instrumento de pesquisa. Então, a entrevista, como técnica para a coleta de dados, é bem diferente do questionário. A narrativa, que é o que eu estou falando que eu trabalho com isso. Então, uma vez que ele envolve mais profundidade na comunicação, sendo considerado um instrumento qualitativo. Então, a entrevista é um diálogo por meio do qual o entrevistador obtém informações direto da pessoa ou de um grupo de pessoas, que aí é grupal, que fornecerá informações relevantes para o estudo. Por quê? Por exemplo, eu quero saber das mães como elas estão conseguindo orientar os seus filhos diante dessa pandemia na questão escolar. Isso é um ponto. Aí, o que eu vou ter que fazer? Entrevistar as mães. Né? Só elas que vão poder. Eu faço uma entrevista online, inclusive, depois eu tenho que transcrever, escrever tudo aquilo que foi falado. E aí as perguntas para essa entrevista, né? Para essa... pode ser elaborada uma pergunta só, ou, enfim, aí tem toda uma técnica por trás. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem toda uma técnica, né? Então, o entrevistado presta o depoimento a partir do ponto de vista individual, como eu falei, ou em grupo também, com uma história de vida, depende do que você está pesquisando. Então, tem que ser uma entrevista estruturada, enfim, tem todo um roteiro e tal, isso é o que ele está citando aí. A observação pode ser, aí a observação pode ser realizada em vários locais, enfim, por exemplo, eu estou percebendo que, sei lá, tem um exemplo que a gente fez uma vez na faculdade, foi observando ali oh meu Deus, na faculdade ali, na praça de alimentação. A gente observou algumas cantinas e tinha fila, e por que, aí tentando identificar o motivo da fila e fazendo algumas observações, né, para gerar uma pesquisa, para futuramente a gente dar uma sugestão, uma proposta de melhoria, ou fazer um teste para melhorar. Então, foi uma pesquisa que eu fiz aí com um grupo de alunos lá na faculdade, né, para melhorar ali, para diminuir o tempo e por aí vai. Então, foi por meio de observação. Isso você vai escrever lá no teu TCC, né? O método que eu fiz para colher foi observação, etc. Enfim.
Observação a partir de um roteiro também importante, para você saber, eu vou observar o quê, né? Então, aí algumas coisas que mesmo que você faça um roteiro, te chama atenção um detalhe, porque você tem que estar ali fisicamente observando. Então, pô, não tinha percebido que só tem uma pessoa atendendo e uma lá fritando e fazendo, entregando. Então, enfim. E trata-se também de um registro imediato, né? Você está ali observando, você vai lá e faz algumas anotações. Então, considerando esse dado quantitativo, o ideal é buscar alcançar totalidade. Aqui é outro exemplo. Então, são ferramentas fundamentais para obtenção de dados relevantes, no qual será o mais adequado, dependendo do que você tenha como objetivo de estudo. Outro aspecto que precisa ser considerado é que muitos instrumentos precisam ser aplicados em articulação com os outros, em função de critérios de cientificidade que devem ser garantidos. Não se preocupa muito com isso aqui agora, não. Bom, aí ele traz uma problemática, não? Olha, mais uma ideia. Imagina que você pretende realizar um estudo para identificar o tipo de liderança exercida por alguns voluntários e os impactos disso no desempenho de todas as equipes de voluntários da ONG Teto. Um exemplo, né? Quais os instrumentos para coletar dados você utilizaria? Como é que você vai identificar o tipo de liderança exercida por alguns voluntários? São voluntários, ninguém foi determinado como líder, mas você vai fazer um trabalho para identificar qual o tipo de liderança que existe ali. E ainda, e os impactos disso no desempenho de toda a equipe de voluntário. Olha que interessante essa pesquisa aqui. Lógico que você tem que estar ali presente. Então, é o quê? Uma observação, né? Então, para esse caso, a observação seria uma alternativa para constatar como esse processo ocorre na vivência cotidiana. Então, para esse caso, seria importante a utilização de questionário, que seria respondido pelos voluntários, e também uma entrevista. Mas a observação também complementa. Né? Então, percebe que você tem aí várias maneiras de utilizar, né, para chegar a algumas conclusões. É isso. Bom, então, diante disso, nós vimos aqui, mais uma vez... Opa, peraí. Vou pegar o sumário aqui. Projeto de pesquisa, elaboração do projeto de pesquisa. Então, isso tudo é muito interessante, é teórico, legal, fundamental. Um ponto importante, então, nós precisamos elaborar mais uma atividade. Já fizemos aí, vocês fizeram 2 atividades, que ficou lá para... Foram postadas as notas, né? Não é isso? Peraí. Deixa eu só ver se eu estou falando besteira. Fichamento e a resenha ficou para o semestre passado. Para esse semestre, eu preciso de pelo menos duas atividades que nós vamos desenvolver. Uma delas está aqui, tá? Que é um desenho de pesquisa. Eu vou postar hoje. Terminando aqui, eu já posto para vocês. Vou postar aqui, ó, na seção 3.4, na pós-aula, tá? Então, eu vou escrever isso, vocês vão ver. Vou postar aqui na pós-aula. Eu vou escrever essa atividade aqui. Eu já tenho o modelinho pronto, porque acho que é mais fácil. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Rapidinho. E aí a gente fala sobre essa atividade. Vou mudar aqui o nome. Então, vai estar na seção 3. Unidade, desculpa. E na 3.4. Após aula, trabalho individual, metodologia científica. Ver uma data aqui, mais perto possível. Como a gente está na quinta, né? Vou deixar para o dia 11. Vou mudar por e-mail e colocar, logicamente, metodologia científica. O título, né? Então, qual vai ser... Deixa eu apagar aqui.
o trabalho. Eu vou anexar, né? Eu vou colocar aqui, ó, elaborar o desenho de pesquisa. Elaboração do desenho de pesquisa. Só isso. E vou anexar aqui, tá, o desenho de pesquisa. Na verdade, eu vou colar isso daqui no texto aqui do AVA. Em anexo, eu vou colocar o exemplo do desenho de pesquisa. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Pode utilizar o modelo, o exemplo como modelo. O exemplo, anexo no AVA. Como base para o seu trabalho. Vamos falar sobre ele. Vou pegar o meu, tá? Um que eu fiz aqui, ó. Eu vou mandar um em branco, tá? Vocês querem que eu mande o que eu fiz também? Quer que eu mande esse daqui que tá preenchido? Porque aí vocês vão ter 2 trabalhos, né? Eu mando os 2, então. Manda os 2, tá? Bom, olha só. Título do trabalho, problemática. Mas acho que eu tenho uma outra... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um outro documento, tá? Eu acho que ele é mais interessante. Vamos ver aqui. Eu tenho um outro que ele é mais interessante, tá? Aqui é do paper. Eu vou colocar bastante coisas aí para vocês na próxima unidade, tá? No nosso encontro de hoje. Próxima unidade, nosso encontro de hoje, lá na pós-aula. Vou colocar algumas coisas interessantes para vocês darem uma olhada com calma. Eu queria só achar, tem um estruturado. Acho que, será que eu não utilizei? Não, aqui não é, que é o livro, plano... Rapidinho, que eu não vou tomar muito tempo, não. Mas vamos lá. Tá aqui na... Opa. Ai, meu Deus. Aqui, ó, desenho da pesquisa. Então, eu vou mostrar esse aqui, tá aberto aqui, tá. Tá, então, o que o desenho da pesquisa vai ajudar a gente, né? A estruturar, né? Qual é a tua problemática, né? Observando alguns exemplos e tal, traçando já o teu objetivo geral, quais são os objetivos específicos. Se já tiver alguns referenciais teóricos, e a metodologia, né? Abordagem, o contexto da pesquisa. No meu caso, tinha participantes, mas você não precisa preencher tudo, tá? No sentido assim, eu não tenho ainda uma abordagem, não sei, a revisão de literatura, não vou colocar. Na verdade, aqui são as palavras-chave, né? Vou colocar aqui, ó. Você pretende colocar como indexador da sua pesquisa. Contexto da pesquisa, se tiver estado atual, resultados, procedimentos, questionamentos atuais, eu acho que aqui também não precisa, tá? Vai no que você conseguiu desenvolver. Eu acho que a problemática, o título, o objetivo geral, a metodologia, se tiver um contexto, acho que já está ótimo, tá? Então,
não é necessário preencher tudo, tá? Deixa eu vou até colocar ali. Deixa eu ver aqui. Não, né? Eu não quero pôr não. Preencher os tópicos, assim. Os tópicos que foram desenvolvidos por você. Necessidade de encher todo o formulário. Ficou claro? E aí, ficou claro? Porque não precisa preencher todo aquele formulário, senão vocês vão ficar meio... Quer que eu deixe em vermelho aqui? Mais fácil, né? Vou salvar aqui. Cadê? Opa, não é aqui. Aqui. Exemplo. Os tópicos em vermelho, logicamente, se possível, porque às vezes você fala, mesmo que seja só os que estão em vermelho, eu não tenho questionamento ainda, tá? Mas aqui é onde começa a ser desenhado, né, ou começar a elaborar aí o teu projeto de pesquisa. E aí, tudo bem? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Material, apresentação. E aí, pessoal? E aí, professor, boa noite, tranquilo aí? Tranquilo, Feitosa? Tranquilo, tranquilo. Entregar até dia 11, correto? Até o dia 11. Porque não... eu creio que... deixa eu só ligar a bateria aqui, que vai acabar, peraí. Pronto, de volta. Eu creio que muitos de vocês já têm uma ideia, ou, enfim, já deve ter algo em mente aí, né? Acho que talvez não seja tão complexo fazer essa parte aí, uma vez que começa a chamar atenção já essa questão um pouco mais prática, né? Bom, ok? Tranquilo? Vamos então, rapidinho, para as perguntas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. No comments. Vamos aqui, ó. Essas aqui são as questões da sessão
diagnóstica da 3.4 são as atividades, né? Então, vamos observar rapidinho aqui. Desse texto último que a gente leu aí do livro, o que é importante extrair dali, né? Vamos colocar dessa forma, né? Como o mais importante, talvez. Então, olha só, ele trouxe aqui que a pesquisa, ela é possível integrar diferentes... Deixa eu aumentar a letra aqui. Vai diminuir esse cara aqui. Olha lá. Integrar diferentes instrumentos de coleta de dados, uma vez que essa escolha depende do que se pretende responder com a pesquisa. Sobre o questionário, é possível afirmar que uma de suas vantagens é alcançar o maior número de pessoas, o que representa um ganho para a pesquisa. Podemos indicar como um dos problemas do questionário: as respostas são limitadas às opções que as questões fechadas oferecem. Então, analisando esse texto, não como uma pergunta, mas como uma frase, fica claro que uma ideia, né, de uma situação bem favorável a um questionamento de prova, tá? Então, olha só, então o questionário, né, apesar de qual é um dos seus problemas, né, vamos falar assim, você tem uma limitação ali, né, problemas dependendo não é problema, né, mas ele tem essa limitação, por conta das perguntas serem fechadas, né, sim ou não, talvez, 0 a 10, enfim. Vamos para a próxima aqui, ó. O projeto de pesquisa deve ser estruturado em 3 partes: pré-textual, textual e pós-textual. Isso aqui, eu creio que vai ser importante para a prova, hein? Então, esses elementos textuais devem apresentar a introdução, justificativa, referencial teórico, metodologia e cronograma. Tá? Então, ele não falou do pré ou do pós, é o textual, ok? Então, é interessante a gente também saber o pré-textual e o pós-textual. A última pergunta daquela primeira, que está na diagnóstico, né, que é na aula, sobre a observação como técnica para coleta, aí ele coloca aqui que é 1, 2, 3 e a 4, né? Todas são 1, 2, 3 e 4. É um instrumento que permite compreender aspectos nem sempre explícitos e articulado com a explicação dos outros, como o questionário. Então, a observação permite aprender aspectos nem sempre explícitos e articulado com a aplicação de outros, como o questionário. Embora seja um instrumento importante em pesquisas sociais, deve ser utilizado em articulação com outros. Nem todos os estudos, mesmo na área da administração, requerem o uso do questionário, uma vez que isso depende dos objetivos da pesquisa. O registro da observação, que tem nada a ver com observação, né? Mas enfim. O registro da observação deve ser feito imediatamente em um documento denominado diário de campo. Tranquilo. Bom, aí deixa eu ir para a próxima aqui rapidinho. Essa, então, a atividade diagnóstica. Que está na pré-aula, né? Aí tem a atividade de aprendizagem, que é da pós-aula. Vou abrir aqui já para vocês. Tem mais 3 perguntas. Deixa eu já deixar bonitinho a tela aqui. Vamos lá.
Então, no projeto de pesquisa, os elementos textuais correspondem à parte do trabalho no qual o investigador descreverá o conteúdo propriamente dito. Nessa parte, o pesquisador irá prever a metodologia do estudo que conterá os procedimentos a serem utilizados para a coleta de dados, local onde serão levantados, população e amostra, e forma de organização e análise. Tranquilo? Então, aqui é o elemento textual, onde você vai ter ali o corpo, né, ou toda a sua informação embasada ali e tudo mais. A segunda pergunta. Com relação ao projeto de pesquisa, analisa as afirmativas a seguir. Decorre de um processo... Deixa eu ver como que ele está colocando aqui. 1, 2, 4. Então, vamos para o que está. Decorre de um processo de planificação, na qual o pesquisador deve prever todas as etapas que comporão o estudo. Ok? É o desenho também ali. Até tem no livro, no didático, a gente viu um plano ali. A 2 e a 4. Né? Então, a 2 precisa prever não apenas o tema e o problema, mas também como se obterá dados para responder às questões adequadamente. E a 4 é um documento que ao ser organizado, possibilita refletir de maneira objetiva sobre o que será investigado. Então, ele está falando sobre o projeto de pesquisa. E a última questão aqui é, em pesquisas sociais é bastante comum a coleta de dados empíricos, sendo que a observação é uma das formas utilizadas para responder à questão central. É possível utilizar somente da observação para responder o problema da pesquisa? Lógico que não, uma vez que o observador do fenômeno social é também parte dele, não havendo neutralidade na análise. Então é isso, né? Tem mais uma questão que é a... Peraí. Para a gente encerrar aqui, que é a avaliação da unidade. Uma mescla, né? Aqui é um resumão da unidade, são 5 perguntas, se eu não me engano. Vi que bastante gente já fez aí, já acessou, né? Essas questões aí, isso é bom. Deixa eu ver aqui quantas são. São 3 também. Mas vamos lá. Para a gente finalizar aqui. Vamos lá. Com relação aos instrumentos mais utilizados para a coleta de dados em pesquisas sociais, estabeleça a correta relação. Então, aqui é 3, 2, 3, 1, ou seja, observação. Essa técnica permite aprender os fatos no momento que ocorrem, desde que o pesquisador tenha cuidado em registrá-lo imediatamente. Entrevista. É um instrumento que permite obter informações diretamente da pessoa, tendo o pesquisador a oportunidade de observar também suas reações durante a aplicação da técnica. E observação é uma técnica que precisa ser utilizada de maneira articulada a outras, em função da necessária validade científica. E aí, por fim, o questionário, que é um instrumento imparcial, que permite maior facilidade na obtenção de informações. A segunda recomenda-se que a estrutura do projeto atenda à norma da BNT 15287/2005. De acordo com essa norma, o documento deverá ser organizado em 3 partes.
elementos pré-textuais, textuais e pós. O elemento textual compreende, de novo, a mesma pergunta, introdução, justificativa, referencial teórico, metodologia e cronograma. Repetiu a pergunta aí. É porque aqui é do resumo, mas não precisaria ter repetido. Então, percebam que são perguntas importantes, são, eu diria, é um sinalizador para vocês, possível para alguns questionamentos da prova. Tá? Perdão. A pesquisa é um tipo necessário, a pesquisa bibliográfica é um tipo necessário de pesquisa para todos os estudos científicos. Portanto, não há como desenvolver uma pesquisa sem buscar fundamentar o estudo a partir das fontes bibliográficas. Sobre a pesquisa bibliográfica, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos aqui para somente a 2, né? Ou seja, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre determinado assunto, mas propicia o exame do tema sob um novo enfoque ou abordagem, o que favorece conclusões inovadoras. Não, tem mais. Ó. No planejamento de pesquisa, uma das etapas mais importantes se refere à formulação do problema. Então, no planejamento de pesquisa, que é o que a gente está começando a fazer, uma das etapas mais importantes é a formulação do problema da pesquisa. O problema deve ser compreendido como a questão orientadora do estudo. O problema é uma indagação a qual se recomenda que seja elaborada na forma de pergunta, para assim melhor orientar o processo de organização do estudo. Então, por exemplo, eu quero saber qual o motivo da evasão dos alunos do ensino médio da escola XYZ do período noturno do ano de 2019. Então, é uma pergunta, já é uma problemática, uma indagação, né? Aqui acho que é a última. No âmbito das ciências sociais, 3 são os paradigmas que se destacam: o positivismo, o estruturalismo e o materialismo histórico dialético. Com relação a esse paradigma, analise e afirme a seguir, identificando qual é verdadeiro e qual é falso. Então, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Um dos grandes pensadores do positivismo foi Augusto Comte, que tem citado, a gente acabou de ler uma citação dele, sendo que, para ele, a ciência deveria se preocupar com as leis que regem os fenômenos, pois, com isso, teria condições de prevê-los e modificá-los em benefício próprio. Verdadeiro. Para o estruturalismo, só existem 2 formas de conhecimento científico: das ciências lógicas e matemáticas e das ciências empíricas. Verdadeiro, verdadeiro. Não, é falso e verdadeiro. Para o estruturalismo, só existem 2 formas de conhecimento: das ciências lógicas e matemáticas e das ciências empíricas. Para uma análise estrutural, aqui está falso. Para uma, não é só essas 2 formas de conhecimento científico, né? Nós vimos outras, né? Para uma análise estruturalista, é preciso descrever exaustivamente os fatos observados, além de analisá-los em si mesmo em relação ao conjunto. Aí sim, é verdadeiro. São 2 os princípios fundamentais do materialismo dialético: o princípio da conexão universal dos objetivos e o fenômeno e os princípios do movimento permanente e desenvolvimento. Então, aqui é verdadeiro. A gente precisa rever, acho que esse ponto aqui, ó. Na próxima aula eu vou abordar um pouco mais esse assunto aqui. Tá? Positivismo, estruturalismo e materialismo histórico dialético. Ok? Então, é isso aí. Eu vou postar em anexo esse exemplo do desenho de pesquisa. Tem um preenchido, que é o que eu fiz aí como exemplo, tá? Exemplo.
e vou colocar um em branco. Então, vou colocar ali, aqui nessa unidade, ó, vou mostrar aqui para vocês. Metodologia. Três ponto quatro. Já vou colocar a cópia, tá? A gente só termina aqui, eu vou parar a gravação e eu já posto aqui na pós-aula. Então vai estar lá, postado pelo professor, vai estar lá, atividade valendo pontos. Aí vocês vão abrir, vai ter esse texto aqui, dentro do AVA, ali naquela página do AVA. Em anexo eu vou colocar esse formulário preenchido, como exemplo, e um formulário em branco, como desenho da pesquisa, tá? Que aí vocês podem utilizar esse em branco para utilizar e para responder. Combinado? Tranquilo? Ok, então, pessoal, então é isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Agradeço muito aí a participação de vocês. Eu não falei ainda do Gil, né? Vou deixar um pouco mais para frente do livro ali que eu comentei. Não vai dar tempo hoje, mas o livro está ali na unidade para vocês, se quiserem se apoiar também como complemento para elaborar esse desenho de pesquisa. Eu mostrei ali que tem aonde, no livro do Gil, tá? Mas é isso, eu agradeço mais uma vez aí, se ninguém quiser comentar nada. Eu paro aqui a gravação. Pode falar. Essa elaboração do projeto de desenho já vai ser o início dos próximos trabalhos, né? Exatamente, Isaac. Perceba que você pode encarar isso como um trabalho que você vai desenvolver tranquilo, para valer ponto, ok. E que não vai ser o teu TCC, por exemplo. Não precisa pensar agora no teu TCC, sei lá, não precisa chegar a esse nível, por conta do tempo. Mas pensa assim, de qualquer forma, o que você inserir ali, a gente vai levar um pouco adiante para vocês desenvolverem, tá? Eu acho que não é que é obrigado você levar para uma outra atividade que a gente vai fazer. Não, não é isso. Mas facilita, vai facilitar muito. Então, por isso que eu acho que pensa, como você falou, bem lembrado, pô, esse aqui eu posso usar para chegar de fato a começar a elaboração, porque não vai dar tempo para a gente fazer um projeto aqui, é muito pouco tempo, né? Mas a estrutura dele e trazer de alguma forma um pouco mais rápida, a gente vai conseguir fazer, mas não vai ser aquele projeto, né? Porque não vai dar tempo. Então, mas vai ser uma maneira de que vocês vão degustar, vamos falar assim, de como de fato vocês vão precisar fazer em algum momento aí do semestre de vocês. Mas é isso aí. Beleza, obrigado. Valeu. Então, obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Então, bom final de semana aí, boa sexta-feira para vocês, bom descanso. E até a semana que vem. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Bom fim de semana. Para vocês também. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.